Vou chamar para o palco agora a panelista Raíssa Moura. Aê! Obrigada, pessoal. Boa noite. Por tudo que foi visto hoje aqui, está claro que nós estamos vivendo numa sociedade movida a dados. Isso tem impactado, sobretudo, a ciência, as empresas, a tecnologia e os governos também. Aqueles governos que gostam ou desgostam do uso de dados. Mas que pode ser útil para a nossa vida. Nós temos muito mais inteligência, conseguimos tomar decisões que não são baseadas unicamente na intuição do que nós achamos que é melhor. Nós conseguimos compreender a sociedade, conseguimos compreender problemas culturais complexos, como que nós discutimos aqui no último painel, incrível, por sinal. E tudo isso nos leva a pensar que não só a sociedade ela está sendo movida a dados, mas a nossa vida ela é movida a dados. E por que a nossa vida é movida a dados? Eu acho que desde a popularização da internet nos anos 90 e posteriormente com o surgimento das aplicações mobile nos anos 2000, toda a nossa vida hoje se resume ao que nós fazemos com os nossos dados e muitas vezes nós não temos consciência disso. E aí eu queria engajar um pouquinho com vocês para entender se vocês conseguem enxergar essa perspectiva. Então, quero fazer algumas perguntas. Se vocês sentirem à vontade, vocês podem levantar a mão se vocês se reconhecerem de alguma forma nelas. Quem aqui utiliza aplicativos para controlar a sua motivação diária, os seus hábitos ou a sua produtividade? Quem usar aplicativo, levanta a mão. Quem aqui utiliza agendas online? Quase todo mundo. Quem tem aplicações para poder fazer exercícios ou meditação, algo relacionado ao seu bem-estar? Bastante gente. Quem tem aplicações de redes sociais? Quem usa Instagram, Facebook ou WhatsApp, por exemplo? Eu acho que todo mundo, né? E todas as aplicações que nós utilizamos, elas estão coletando os nossos dados. E elas estão fazendo inferências sobre a nossa vida. E elas têm informações muito sensíveis sobre nós. Eu vi uma matéria recentemente, eu acho que na semana passada, de que as aplicações que as mulheres usam muitas vezes para controlar o seu ciclo menstrual estão sendo compartilhadas com o Facebook, porque o Facebook gostaria de saber a ocasião que essas mulheres estavam tendo relações sexuais. E quando nós utilizamos um aplicativo como esse, nós não temos nem a dimensão, nem conseguimos enxergar o que é que existe por trás disso. Quem é essa empresa que está coletando esses dados? Porque, para mim, ela está me entregando a conveniência, quer saber, entender o meu ciclo, quando é a minha ovulação, e eu poder controlar isso, por exemplo, sem precisar de um anticoncepcional, e para a mulher isso é até libertador. Mas, ao mesmo tempo, ela está utilizando um dado que é super sensível sobre a minha vida e está compartilhando com a outra empresa que eu não dei esse consentimento, que eu nem sabia que isso aconteceria, e eu também não sei o motivo e a razão de se existir. E essa lógica, que é uma lógica que muitas vezes se torna perversa, faz com que o uso de dados, que é tão importante, como a gente viu hoje aqui, e que pode trazer também tanta conveniência para as nossas vidas, como em todos os exemplos que eu usei, que vocês levantaram as mãos e disseram que é útil para a vida de vocês, mas que esses dados, eles estão se transformando em algoritmos que estão nos controlando, sem que a gente perceba, e empresas que deveriam nos servir e nos oferecer produtos e serviços, elas estão atuando como verdadeiros serviços secretos, estão entendendo muito mais das nossas vidas do que nós mesmos, e a gente tem, às vezes, até um avatar nesse universo digital da nossa personalidade, que pode corresponder ou não com a nossa personalidade no mundo real. E isso é muito preocupante. E o mundo inteiro tem se preocupado com isso. E, em razão disso, dessa sociedade que ela é orientada por dados, e das nossas vidas que é orientada por dados, surgiu uma preocupação maior no mundo de olhar para tudo isso que está acontecendo e tornar o titular dos dados um cidadão de direitos. Então, agora, nós não somos mais números ou algoritmos, nós não somos mais dados que nos representam para o bem ou para o mal, mas nós somos pessoas e nós somos donas desses dados. Esses dados não pertencem mais a essas empresas ou essas organizações ou esses governos que querem utilizar como eles bem entendem, mas eles pertencem a mim e eles pertencem a você. E a partir desse entendimento que nós somos titulares desses dados, nós agora temos novos direitos. Direitos de entender de forma transparente quem está coletando o nosso dado, com quem esses dados estão sendo compartilhados, para que finalidade,
para que motivo, e você tem a opção de dar permissão ou não, se você gostaria, por exemplo, no exemplo que eu citei, que um dado tão pessoal e sensível como esse, uma informação sobre sua vida privada, seja compartilhada com terceiro. Então, por isso que estão surgindo um movimento no mundo todo em relação a leis gerais de proteção de dados, porque se enxergou que a privacidade, como a gente entende, né, que no Brasil é um direito fundamental que está previsto na Constituição, ela não é mais a privacidade de eu manter a minha casa, a minha vida privada resguardada, mas é agora uma privacidade de manter os meus dados resguardados. E esse dado, provavelmente, essa proteção de dados, vai se tornar muito em breve um direito fundamental, como já existem algumas propostas de lei para que isso aconteça, que se torne realmente um direito que deve ser preservado, porque nós somos titulares, somos sujeitos de direitos. E nesse universo, eu faço parte de uma empresa de tecnologia, que é a Inloco, e eu vou trazer um case dela só para vocês entenderem a importância do uso ético dos dados, porque qual seria a resistência, vamos dizer, a esse movimento, onde a gente está perdendo a liberdade no sentido individual, e muitas vezes a gente pode, inclusive, perder os nossos valores como democracia, no sentido coletivo, quando a gente vê casos como a China, que já tem um monitoramento absurdo dos cidadãos em cima dos seus dados que são coletados, ou como os Estados Unidos, que teve o curso de suas eleições manipuladas através do uso de dados indevidos dos cidadãos, também através de uma rede social, que conseguia controlar através de uma empresa terceira, foi o caso do Cambridge Analytica, que todo mundo viu escândalo e está popularmente difundindo, inclusive com um documentário no Netflix, que eu recomendo que vocês assistam, se não tiverem assistido. E como é que a gente vai resistir a tudo isso? Qual é a resistência diante desse uso abusivo de dados que tem acontecido? Nós vamos abandonar as redes sociais, as empresas de tecnologia vão deixar de existir, de repente a gente vai sair, apagar todas essas aplicações que são úteis para nossas vidas. Isso não faz sentido. A única forma que a gente tem de se contrapor a esse movimento é criar uma cultura de uso ético dos dados. Então, quando a gente está num movimento como esse aqui, que é o Data for Good, a gente entende que a gente quer utilizar os dados para o bem, mas a gente também tem que entender que por trás desses dados existem pessoas. E essas pessoas, elas precisam ser respeitadas. E elas precisam entender o que está acontecendo com os dados delas. Então, vocês que nas suas organizações, sejam sociais ou não, se vocês utilizarem dados, inteligência de dados, vocês comecem a pensar como é que vocês vão se comunicar com esse titular do dado, essa pessoa que é sujeita de direitos e que ela tem direito de saber como, por quem, em que ocasião esses dados estão sendo compartilhados, que se for para o bem, vai fazer muito mais sentido para elas vão estar, inclusive, confortáveis de oferecer os dados para que a gente possa construir políticas públicas, sociais e transformar tantas áreas importantes da nossa sociedade com o uso de dados, como nos exemplos que a gente viu nos painéis que me antecederam. Então, como eu falei, eu sou da Inloco. A Inloco é uma empresa de tecnologia que não é uma empresa social, é uma empresa que consegue oferecer para as outras empresas inteligência do mundo offline. A gente tem uma tecnologia de geolocalização, que já foi premiada como a mais precisa do mercado global, porque é 30 vezes mais precisa do que o GPS, que nasceu em Recife, vocês podem notar pelo sotaque. E que essa empresa de tecnologia que nasceu em Recife, criou uma tecnologia tão precisa, ela resolveu utilizar os dados de uma maneira ética. Então, ela entendeu que para que ela pudesse entender o comportamento das pessoas no mundo offline, ela não precisaria saber quem é você, quem sou eu, qual é meu nome, meu RG, meu CPF, meu e-mail. Saber todos esses outros dados que agregados podem trazer muito prejuízo para mim, se ela tiver informações preciosas e valiosas sobre a minha vida. Então, a gente decidiu desde o início que nós não coletaríamos dados pessoais que identificassem as pessoas diretamente. E, a partir da coleta de dados que a gente faz, a gente consegue entender a jornada de um consumidor, por exemplo, no mundo offline, para entregar uma publicidade para ele num contexto que faça sentido, um aplicativo conseguir interagir com ele, dar um desconto na hora que fizer sentido para ele, onde ele estiver fisicamente no ambiente, mas sem saber quem é essa pessoa. E, nesse contexto, como parte da nossa responsabilidade social, nós já fizemos algumas parcerias, eu queria trazer como exemplo para vocês, como uma empresa de tecnologia, que não é uma empresa social, mas que trabalhou com responsabilidade social, em parceria com outros organismos sociais, para que esses dados fossem utilizados para o bem e ainda mais de uma maneira ética. Então, por exemplo, nos últimos 2 anos, nós tivemos casos como o caso da República de Acolhida LGBT e Centro Cultural, que é uma casa em São Paulo, chamada Casa 1, que ela utilizou a tecnologia da Inloco para que ela conseguisse impactar pessoas que pudessem conhecer a Casa 1,
se engajar voluntariamente com o que a Casa 1 fazia, esse centro cultural e da acolhida LGBT, e que pudesse também doar para a Casa 1. E como foi que a Enloco conseguiu fazer isso? Como a gente consegue entregar para as pessoas publicidade através das aplicações mobile, que são nossos parceiros nos aplicativos, nós conseguimos imprimir para mais de 500 mil pessoas a publicidade da Casa 1, explicando o que era a Casa 1 e permitindo que as pessoas clicassem para entender. E a gente conseguiu impactar pessoas que frequentavam galerias de arte, livrarias e universidades, porque a gente entendeu que esse cluster, essa segmentação, seriam de pessoas que estariam interessadas e mais predispostas a ir visitar um local como esse, um local do Centro Cultural e de acolhida LGBT. E como resultado dessa campanha, nós tivemos mais de 500 mil impressões, 3 mil cliques, 129 mil possíveis doadores para a Casa 1 impactados e 100 visitas de pessoas que foram lá pessoalmente visitar a Casa 1 a partir de uma tecnologia que coletou dados de geolocalização e entregou dentro de um contexto certo uma informação que era relevante para essa organização social. Outro caso que a gente fez lá foi o caso do Acontecendo no Carnaval, que foi uma parceria com o coletivo Meu Recife e a startup social Mete a Colher. Não sei se vocês conhecem, mas no Carnaval a gente entendeu que Meu Recife e a Mete a Colher, que seria importante criar uma forma de prevenir e orientar as mulheres em situações de abuso sexual. E, através da tecnologia da Enloco, a gente conseguiu, nos meses que antecederam o Carnaval, impactar mulheres que frequentavam universidades, farmácias, bares, para que elas recebessem também a informação de que existia essa campanha do Aconteceu no Carnaval e que elas poderiam utilizar um WhatsApp específico que o Mete a Colher criou para que elas pudessem denunciar os casos de abuso e pudessem fazer um mapeamento de dados onde esses abusos estavam acontecendo e essas mulheres pudessem ter orientação e apoio em relação ao que estava acontecendo com elas nessa situação vexatória. E a partir dessa campanha que a gente fez para Carnaval e durante o Carnaval a gente conseguiu enviar também, através das aplicações mobile, a informação pelos aplicativos que elas podiam clicar lá no que elas estavam recebendo do Meu Carnaval, era direcionado para um WhatsApp, onde elas falavam diretamente com as meninas do Mete a Colher. E a gente fez isso em Recife e Olinda durante o Carnaval e nós conseguimos impactar mais de 1 milhão de mulheres, conseguimos mais de 10 mil cliques de mulheres que acharam que estavam em situação de abuso e que acessaram a aplicação do WhatsApp para poder denunciar, de certa forma, pedir orientação e apoio. E conseguimos mais de 254 mil mulheres impactadas durante essa ação. Então, são exemplos simples de uma empresa de tecnologia que não só está fazendo uso ético dos dados, porque a gente se preocupa com a privacidade e como é que a gente pode ter esses dados sem relacionar diretamente a uma pessoa, como também se preocupa em utilizar os dados que já existem, que já são utilizados para conveniência, para trazer inteligência de mercado para as empresas, também para trazer inteligência para essas organizações sociais. Então, eu queria convocar vocês para que, a partir de hoje, vocês pensassem também como vocês possam entender mais um pouco sobre essa questão de proteger os dados, no sentido de proteger as pessoas, que existem pessoas atrás dos dados que são titulares, e principalmente quando vocês tratarem de dados sensíveis, que são dados relacionados à etnia, à opção política, à opção sexual, identidade de gênero. Esses dados, pela lei, são dados sensíveis e merecem uma proteção especial, tanto de segurança da informação, quanto também de informação para as pessoas que são titulares de dados. Porque se um dado desse, ele vaza, ele pode causar, ou se ele cai nas mãos erradas, ele pode causar uma série de preconceitos e uma série de discriminações, e por isso, pela lei, ele é considerado um dado sensível e tem uma proteção especial. Então, se vocês trabalharem com esses clusters específicos, né, vocês tiverem esse cuidado, a Enloco, por exemplo, não coleta esse tipo de dado para que a gente também não possa acessar informações que a gente considera que são sensíveis sobre as pessoas, e assim a gente consegue preservar as pessoas, consegue trazer inovação, conveniência, inteligência de dados, e ao mesmo tempo a gente não abre mão da privacidade. Então é isso, eu agradeço vocês a oportunidade.